Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Dizer da minha alegria estar aqui. É a primeira convenção dos Gideões da qual eu participo, apesar de que minha história com os Gideões também é antiga. Logo depois da minha conversão, em 1977, eu era aluno do último ano de desenho industrial na Universidade Federal de Pernambuco e fugia da aula para subir no último andar do prédio, me sentar escondido e ler avidamente um Novo Testamento cinzentinho, daqueles dos Gideões. Foi o que me alimentou nos primeiros dias e meses da minha conversão. Então, eu tenho uma história de amor e dependência e dívida para com os Gideões, por isso, para mim, é um motivo de alegria muito grande estar aqui nessa noite, participar com vocês dessa conferência. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na terceira carta de João. Eu vou pedir desculpas que eu vou utilizar a versão Almeida atualizada, que não é a mesma que é usada na literatura distribuída dos Gideões, mas as diferenças são mínimas. Terceira epístola de João. Vamos ler do verso 1 até o verso 15. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, pedindo a orientação do nosso Deus sobre esse instante. Ó Deus, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Que a tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração, nos encoraje, nos oriente, nos anime. Usa, Senhor, para os teus propósitos soberanos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa terceira carta que o apóstolo João escreveu, ela abre uma janela na vida missionária da igreja apostólica, da igreja primitiva, e nos mostra que a maneira pela qual ela cresceu foi através do envio de pessoas que eram recebidas, hospedadas na casa de irmãos e em seguida enviadas à fronteira missionária. Foi dessa forma que essa igreja, sem recursos, sem imprensa, sem literatura, sem mídia, sem quaisquer dos recursos modernos que hoje temos, em menos de 300 anos se tornou a força espiritual dominante no Império Romano, obrigando Constantino a declarar o cristianismo como religião oficial do Império Romano no século IV, para o bem ou para o mal. Mas o fato é que nos seus primeiros 300 anos, considerada como uma religião excluída, uma religião marginal, o cristianismo se propagou e se proliferou em toda a região debaixo do Império Romano, e o método era exatamente esse:
Pessoas que saíam de suas casas, saíam das suas cidades, iam para outros locais onde dependiam da generosidade de outros irmãos, que colocavam a mão no bolso, que investiam nessas pessoas, que patrocinavam, ajudavam e as encaminhavam para que fossem aqueles locais onde ainda o Evangelho não havia sido anunciado. É claro que esse sistema, ele tinha muitas vantagens, mas como qualquer outro sistema, cedo ele começou a ser corrompido. Já no século II, no famoso documento intitulado Didaquê, ou Ensino dos 12 Apóstolos, já uma cláusula sobre o profeta, esse era o nome que se dava ao itinerante, esse que saía de cidade em cidade, vivendo na casa dos irmãos ou dependendo dos irmãos para levar o Evangelho, já tinha uma cláusula dizendo que se um profeta chegasse numa cidade, então ele deveria ser recebido. Se ele passasse mais de 3 dias, que mandasse embora porque era falso profeta, porque estava abusando da generosidade e da hospitalidade dos irmãos, não é? A gente vê que pouca coisa mudou, mas sempre foi assim, né? Sempre no meio dos verdadeiros emissários, pregadores, comprometidos com a palavra de Deus, há aqueles que não são. O enredo que está aqui nessa carta que é atribuída ao apóstolo João, é um enredo muito interessante, a história que está por detrás. A carta gira em torno de 4 pessoas. Primeiro, o autor da carta, que é o próprio apóstolo João. Segundo, um filho na fé chamado Gaio, que era um desses que recebia os emissários, apoiava e enviava para a fronteira. Demétrio, que é um desses missionários e provavelmente o portador da carta. E essa figura sinistra que aparece aqui no verso 9, que é chamada de Diótrefes, que era alguém que era um empecilho ao trabalho missionário. Alguém que fazia de tudo para impedir que a obra de Deus avançasse. O que parece ter acontecido é o seguinte: João, da cidade de Éfeso, já na sua idade mais avançada, como apóstolo de Jesus Cristo, enviava missionários aos gentios para que fossem pregar o Evangelho nos locais mais distantes. E João contava com uma rede de filhos na fé, de amigos, que recebiam esses missionários, apoiavam esses missionários e os enviavam mais adiante. E entre esses estava um que João apreciava em particular, chamado Gaio, que era membro de uma igreja distante e que funcionava como ponto oposto de suporte para esses que iam levar a palavra de Deus para os locais mais distantes. Por algum motivo que nós não sabemos, subiu ao poder, ou subiu na liderança da igreja de Gaio, esse homem chamado Diótrefes, e que começou a se colocar contra o trabalho do apóstolo João. Ele não queria que os missionários enviados pelo apóstolo João fossem recebidos na sua igreja. Na verdade, ele estava ameaçando aqueles missionários, expulsando-os da igreja e ameaçando de expulsão também os membros da igreja que acolhessem os missionários. Quando João tomou conhecimento da situação, escreveu uma primeira carta para a igreja para saber por que os seus emissários não estavam mais recebendo a acolhida que antes haviam recebido, particularmente em torno da pessoa do Gaio, que era a pessoa de confiança do apóstolo João ali. Diótrefes aparentemente engavetou a carta, que é o que se faz até hoje quando a gente não gosta de alguma coisa, não é? Recebe a comunicação oficial, engaveta, não quer nem saber. João então recebe missionários vindos da igreja de Gaio e dão a João o seguinte relatório: olha, Gaio nos recebe muito bem, nos trata com muito amor, é uma bênção, mas está sofrendo a perseguição, a hostilidade e o impedimento do Diótrefes, que é o líder da igreja lá. A situação não está muito boa. João então escreve essa carta aqui, que foi enviada por um desses irmãos chamado Demétrio. E nessa carta João encoraja Demétrio a permanecer firme no propósito de continuar a abençoar os missionários e levá-los até a fronteira para a pregação do Evangelho. Anuncia os seus planos de pessoalmente confrontar Diótrefes, quer saber por que ele está contra. João está planejando fazer uma visita lá. Enquanto isso, então, ele diz a Gaio que aguarde a sua visita, porque as demais coisas que ele quer falar, ele prefere falar
de viva voz, em vez de escrever e mandar algum tipo de carta. Vamos tentar então entender o que é que João nos diz aqui, porque eu creio que essa carta ela traz lições preciosas para nós hoje. Ela fala a respeito do fato de que só é possível a obra missionária, primeiro com missionários, segundo, com gente que manda missionário, porque se não mandar, eles não vão, não tem como ir. E eu creio que estou diante aqui de muita gente que está nessa situação. Terceiro, que há pessoas nas igrejas que são instrumentos do diabo para impedir a propagação missionária, e nós devemos estar alertas contra esse tipo de pessoa. E por fim, eu creio que a carta toda é um incentivo para nós a nos envolvermos mais e mais naquele que é o lema dessa convenção, e que fala, baseado no texto, que fala de como Jesus tinha compaixão pelas multidões e orava para que o Pai, disse que nós orássemos para que o Pai mandasse mais ceifeiros para a sua seara. Mas como eles irão se não forem enviados? Então vamos lá. Na primeira parte, nós temos aí no verso 1, a apresentação do autor, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo. O presbítero aqui é o apóstolo João. Tinha muitos presbíteros na época que João escreveu essa carta, mas só tinha um que era o presbítero. Ele não precisava nem dizer o nome dele, todo mundo sabia quem era. Quem era o presbítero? O apóstolo João. Por isso ele se apresenta dizendo que ele é o presbítero. Nomeia aquele que é o destinatário, que ele diz que é o amado Gaio, o seu filho na fé, com muita certeza. E diz ainda no verso 1 que ele o ama na verdade. Ou seja, a base do amor que João tem por esse rapaz, por esse homem, é que ambos, tanto João quanto Gaio, professam a mesma verdade do Evangelho. E é a verdade que é a base do amor. Sem que creiamos na mesma verdade, o nosso amor será sempre superficial. E nós não podemos, em nome da unidade, sacrificar a verdade. Ela é a base da verdadeira união e a base do verdadeiro amor. João amava Gaio na verdade, era a base desse amor, que é de fato o amor bíblico e que deve manter a igreja unida. No verso 2, João faz uma oração por Gaio. Amado, acima de tudo, faço votos. Fazer votos aqui é a maneira como foi traduzida, mas a intenção no original é fazer votos, é desejar diante de Deus. Em outras palavras, orar. Amado, eu oro por você, primeiro, por tua prosperidade. A gente reage contra os abusos da famigerada teologia da prosperidade e da comercialização das coisas de Deus, e a gente vai às vezes por outro extremo, que a gente não tem nem coragem de orar para que Deus dê riqueza e prosperidade aos irmãos. Você vê que aqui João está orando para que Gaio seja próspero, e a prosperidade aqui é financeira, para que Deus abençoe o negócio dele, a empresa dele, o comércio dele, porque nós precisamos de gente como Gaio, que seja próspera financeiramente, senão o evangelho não vai em frente, senão não adianta. Já na igreja primitiva, esse ponto ficou claro. João está orando para que Deus faça o seu protegido ficar próspero, e próspero financeiramente. E não só isso, está orando pela saúde também, está vendo aí? Faço votos por tua prosperidade e para a tua saúde. Mesma coisa, a gente fica abismado diante dos abusos que são feitos em torno de cura, de saúde e tudo mais, aí a gente vai para o outro lado e nem ora por isso. Mas está correto orar para que Deus abençoe os doentes, para que Deus restaure a saúde, para que Deus nos dê boa forma, para que Deus nos dê condição, porque nós precisamos tanto de recursos financeiros quanto de gente saudável para fazer a obra de evangelização no mundo. Então, não está errado pedir a Deus prosperidade e saúde. Mas agora tem uma pegadinha aí no final do verso 3, do verso 2, quando João diz assim: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João ligou as duas coisas. Era como se ele dissesse assim: que Deus te faça tão rico materialmente, como tu és rico espiritualmente. Agora vamos dizer, se Deus resolvesse fazer isso aqui essa noite, quantos iam sair quebrados por aquela porta? Se Deus dissesse: eu vou te dar financeiramente aquilo correspondente à tua prosperidade espiritual, qual seria o resultado? Sabe por que essas duas coisas estão ligadas?
Porque gente próspera e que não é espiritual é um espinho na carne na vida da igreja. Ele acha que dinheiro resolve tudo, ele quer mandar porque o dízimo dele é o maior de todos, porque ele é a pessoa mais importante da igreja, ele quer influenciar. É por isso que João disse: eu quero que você seja tão próspero quanto você é próspero espiritualmente. Porque gente próspera sem espiritualidade é um tropeço na vida da igreja. É um tropeço na vida da igreja. Então essa é a oração, que Deus levante homens como Gaio, que tenham recursos financeiros, mas que sejam generosos, que sejam espirituais, que tenham discernimento e sabedoria de como usar os recursos que Deus deu. Do verso 3 a 4, João fala da alegria que ele teve com o relato que esses irmãos missionários, apoiados por Gaio, trouxeram a respeito dele. Verso 3: fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos. Os irmãos aqui são aqueles missionários que João mandava, não é? Esses irmãos estiveram lá na igreja de Gaio, foram bem recebidos, fizeram a tarefa missionária e voltaram e deram relatório a João. E João disse: fiquei muito alegre pela vinda deles e pelo seu testemunho da tua verdade, de como tu andas na verdade. Os irmãos disseram para João: Gaio anda na verdade, Gaio procede fielmente, Gaio nos recebeu, ele meteu a mão no bolso, foi generoso, investiu, nos ajudou, patrocinou, nos deu condição para irmos pregar o evangelho nos locais mais distantes. E João disse: eu estou muito alegre com isso, porque, como ele diz no verso 4, eu não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Andar na verdade aqui não era somente crer na verdade, porque crer ele já cria, está no verso 1. Mas é andar na verdade, é viver de acordo com aquilo que cria, é coerência. Gaio não somente cria na verdade, que é o evangelho de Cristo Jesus, mas ele praticava a verdade que era logicamente decorrente disso. Se Cristo é o Salvador do mundo, se as pessoas estão perdidas e eu tenho condições de abençoar e ajudar a obra missionária, então é isso que eu vou fazer. Então ele não somente cria na verdade, mas ele praticava a verdade que era decorrente disso, e isso dava muita alegria a João. Quantas pessoas não haviam sido abençoadas pela coerência desse rapaz chamado Gaio? Aqui no verso 5 até o verso 8, João dá algumas orientações para o seu jovem discípulo. Eu estou dizendo jovem porque João o chama de amado, o tutela. Então a impressão que a gente tem era que Gaio era um homem, não é, de idade mediana, não é? E que era esse discípulo querido do apóstolo João. 5 a 8, então, algumas orientações. Na primeira, no verso 5: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Aqui ele está primeiro encorajando Gaio, dizendo: Gaio, você está procedendo fielmente naquilo que você pratica para com esses irmãos. Porque é isso que Deus pediu de nós, que nós sejamos fiéis, naquilo que Ele nos deu. E Gaio, você está procedendo fielmente nisso que você pratica, ou seja, você recebe esses irmãos, acolhe na sua casa, alimenta, deixa eles dormirem um pouquinho, descansa um pouquinho, depois você dá recursos financeiros para que eles possam comprar comida, comprar roupa, o que for, para ir para os locais distantes pregar a palavra. Você está procedendo fielmente com esses irmãos. E ainda mais, veja o final do verso 5: mesmo quando são estrangeiros, ou seja, mesmo quando você não conhece. Porque uma coisa é a gente abrir a casa da gente para quem a gente conhece, não é? Outra é a gente abrir para quem é estrangeiro, a gente não conhece. E fica meio... Mas o Gaio, a generosidade dele era tão grande que ele abria a sua casa para todos aqueles que João enviava como missionários. Mesmo que ele não tivesse conhecimento, a casa de Gaio era conhecida como sendo um local de refúgio. Amado, você está procedendo muito bem nisso, verso 5, diz o apóstolo João. No verso 6, ainda encorajando, os quais, irmãos, perante a igreja aqui já é a igreja de Éfeso, não é, que é a igreja de João, eles quando vieram daí
para aqui, para a minha igreja, perante a igreja, na hora do culto, no momento missionário, eles deram testemunho do teu amor. Diante da igreja, eles disseram: o amor desse irmão é maravilhoso. É um amor, não é de boca não, mas é um amor prático, de alguém que se envolve, que se sacrifica, que renuncia, que contribui mesmo. Aí vem 3 recomendações. Primeira, metade do verso 6. Bem farás, Gaio, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Você vai fazer muito bem, Gaio, se você encaminhar esses irmãos na jornada deles. Qual era a jornada deles? Eles iam pregar o evangelho em locais distantes. Havia risco de salteadores, havia perigos de naufrágio, havia o risco das estradas romanas, havia o perigo da rejeição e a perseguição dos judeus. O livro de Atos nos mostra como os primeiros missionários foram apedrejados, presos, alguns foram torturados e mortos. Era uma jornada perigosa. Então, Gaio, você vai fazer bem encaminhando esses irmãos. Encaminhar aqui seria encorajar esses irmãos, seria ajudá-los financeiramente, a botar a mão no ombro e dizer: olha, o que você precisar, nós estamos aqui. Se quiser ficar mais um tempo na minha casa, descansar e se preparar, o que é que você precisa para a jornada? Olha, o melhor caminho é aqui, aqui, aqui. Quando você chegar na cidade tal, eu tenho um conhecido, você vai lá na casa dele, encaminhe esse pessoal. Mas olha como João diz aqui: encaminha de modo digno de Deus. Eu cresci numa igreja que tinha visão missionária. Eu me lembro quantas vezes eu ouvia meu pastor falando a respeito de missões. E de vez em quando chegavam missionários que vinham lá para a minha cidade natal, para de lá ir para o interior do estado, Pernambuco, para pregar o evangelho ali, lá no sertão. E sempre havia campanhas, eram festas, as famílias às vezes até brigavam para ver quem ia hospedar os missionários e tudo mais. Mas eu me lembro do tipo de campanha que às vezes fazia. Eu digo isso, eu não quero fazer nenhuma crítica, mas eu me lembro disso aí. O pastor dizia assim: os missionários estão chegando, eles vão lá para o interior, são pessoas que passam por algumas dificuldades. Você sabe aquele sapatinho que tem um buraquinho na sola, mas ainda dá para usar e tudo mais? Traga para o missionário. Aquela camisinha que você não usa mais, porque tem só uma manchinha de café aqui que não saiu, traga para o missionário. Aquela calça que você não usa mais, não é? Porque o bolso rasgou um pouquinho aqui, traga para o missionário. Olha como é que João está dizendo para Gaio mandar esses homens: de maneira digna de Deus. Não é o resto para o missionário, não. É dar o melhor, de maneira digna de Deus. Às vezes parece que tem gente nas igrejas que acha que a missão que Deus deu para eles foi matar na unha, matar financeiramente na unha o missionário, o obreiro e às vezes até o pastor. Não é? Porque dizendo quanto mais dificuldade ele passar, mais ele vai orar e vai ser espiritual. Tem gente que acha que esse é o chamado dele. Né? O chamado dele é esse: fazer, segurar, matar na unha. Não, senhor. Pode ser um chamado, mas de Deus não é não. O de Deus é esse: envia esses irmãos de maneira digna. Ele tem com que se sustentar, prover para a sua família, se vestir, comer adequadamente, educar os seus filhos. Quem é um verdadeiro missionário, um verdadeiro obreiro, ele não entra no ministério pensando em ganhar dinheiro, não. Outros fazem isso, que são falsos profetas e mercenários. Mas o verdadeiro vocacionado de Deus, ele não está pensando nessas coisas, mas ele precisa de um mínimo para viver. Primeira coisa, então, primeira orientação: encaminha esses irmãos em sua jornada por modo digno de Deus. E aí ele dá 3 razões para que Gaio encaminhasse aqueles missionários de uma maneira digna de Deus. Primeiro, verso 7: pois por causa do nome foi que saíram. A razão pela qual eles saíram de suas casas foi o nome de Jesus. Não foi para ganhar dinheiro, não foi para fazer sucesso, não foi para ser popular, mas movidos por amor a Jesus Cristo. Esses nós temos que apoiar, porque há muitos que saíram por conta disso. Tem muitos aí fora que fazem da religião um comércio.
e meio de vida. Esses nós não devemos apoiar, mas há aqueles que saíram por causa do nome. A motivação é importante. Eles saíram pelos motivos corretos, por conta do amor a Jesus Cristo, e portanto eles devem ser encaminhados de maneira digna de Deus. Segunda razão, final do verso 7, nada recebendo dos gentios. Nada recebendo dos gentios. De vez em quando eu recebo um convite, eu recebo muitos convites para pregar Brasil afora. E quase sempre o convite vem assim: pastor, gostaríamos de convidar o senhor para pregar em tal. Quanto o senhor cobra? Não é? Eu nunca cobrei nada, né? Mas também não vou te dar meu e-mail para você me convidar, certo? Eu não cobro, claro, né? Isso é muito estranho para mim. Mas por que eles perguntam isso? Porque tem quem cobre. Porque tem quem cobra. Pastor, vem pregar aqui, eu vou, mas o meu cachê é tanto, ou o meu investimento, ou a oferta é tanto. Então diz assim: não, a oferta você pode dar o quanto for, desde que seja tanto. Então, olha a motivação aqui desse pessoal, final do verso 7. João diz: eles saíram nada recebendo dos gentios. Os gentios, aqueles descrentes a quem eles estavam sendo enviados para pregar o evangelho. Eles não saíram com a finalidade de ganhar dinheiro daquele pessoal. Por isso que Gaio devia investir e financiar a ida deles, porque a motivação não era dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para levar o evangelho adiante, mas o dinheiro nunca deve ser a motivação. Terceira razão pela qual Gaio devia mandar aqueles irmãos de maneira digna. Devemos acolher, verso 8, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Acolher aqueles irmãos significava recebê-los, acolher em casa e enviá-los na jornada de maneira digna de Deus. Por que Gaio devia fazer isso? Porque assim ele se tornaria cooperador da verdade. Em que sentido? Gaio mesmo não era um missionário, mas ele favorecia, ele facilitava que os missionários pudessem ir. Então ele era um cooperador daquela verdade do evangelho que os missionários haveriam de levar aos perdidos. A maioria de vocês aqui, eu também, nós não somos missionários, mas nós podemos nos tornar cooperadores dos missionários, desses que vão para os locais distantes, locais não atingidos, nos envolvendo com o ministério deles, daqueles que merecem ser enviados de maneira digna de Deus, que saíram por causa do nome, nada recebendo dos gentios, e que são verdadeiros obreiros. E assim nós nos tornamos cooperadores da verdade. Amém, irmãos? Amém. Agora é Diótrefes, do verso 9 ao verso 11. Até agora é só beleza, Gaio. Vamos ver. Verso 9, nós encontramos agora João mudando o tom da carta. Ele diz no verso 9, ele faz uma denúncia contra Diótrefes no verso 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja aqui é a igreja de Gaio, da qual Diótrefes era o líder máximo. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. A gente não sabe como é que essa pessoa chamada Diótrefes conseguiu chegar na liderança máxima da igreja lá. Mas de alguma forma, política sempre é política, as pessoas sempre conseguem manipular as outras para conseguir o seu projeto de poder, e poder era uma coisa que Diótrefes gostava, porque João diz aqui que ele gosta de exercer a primazia, ele gosta de ter o primeiro lugar, ele gosta de ser o chefe, ele gosta de mandar, ele quer ser o primeiro em tudo. Essa palavra aqui, a primazia, que está na minha versão, gosta de exercer a primazia, é a mesma palavra de onde vem a expressão primado, que mais adiante vai ser usado como referência ao bispo de Roma, que tem o primado sobre a igreja. Alguns até acham que esse Diótrefes, que gostava de exercer a liderança
e a primazia, ele é o protótipo ou o primeiro dos bispos monárquicos, que foram bispos que surgiram no século II, que começaram a controlar e exercer a primazia em determinadas regiões e foram se tornando cada vez mais poderosos, e entre eles o bispo de Roma. E aí, poucos séculos depois, o bispo de Roma se declarou o pai da cristandade, é a origem do papado. Alguns acham que Diótrefes teria sido o primeiro papa. Não é? Ele gosta de exercer a primazia entre os irmãos. E, num certo sentido, eu até acho bom que tenha sido Diótrefes o primeiro papa, né? Papa Diótrefes, porque se fosse Gaio, veja como ia ficar o nome, né? Vocês estão devagar hoje à noite, viu? É porque está começando a conferência na certa. Está aquecendo só. Muito bem, Diótrefes não recebia João. Não recebia João. Olha o que João diz para ele. Verso 10, diz para Gaio: quando eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica. Ou seja, Diótrefes já tinha um histórico de mau caráter. Assim mesmo, ele foi alçado à liderança máxima da igreja, apesar dele ter um histórico de ser um mau caráter. Eu vou lembrar as obras que ele pratica. Ele profere contra nós palavras maliciosas. Era alguém da língua grande que não se controlava, que usava todos os meios possíveis para denegrir a imagem do apóstolo João. Não satisfeito com isso, não acolhe os missionários. E por último, impede os que querem recebê-los e ainda expulsa da igreja. A gente pergunta por que é que esse homem era contra o trabalho missionário. Talvez a única resposta é que Diótrefes era um judaizante, era um judeu convertido, entre aspas, ao cristianismo, mas era daquele tipo de Atos 11, de Atos 15, que achava que os gentios não era para ser evangelizados somente se eles se tornassem judeus. E como a missão de João via Gaio era evangelizar os gentios, Diótrefes era contra. Essa é a única razão possível para esse homem se levantar contra a evangelização dos pagãos e dos gentios naquela época. No verso 11, João dá um conselho para Gaio: amado, não imites o que é mal, o mal aqui é Diótrefes. Não imite o que é mal, porque o exemplo de Diótrefes, ele era muito mal mesmo. E corromperia com certeza os jovens da igreja, que veriam naquela liderança errada um mau exemplo de arbitrariedade, de despotismo, de exercício descabido de poder, de ambição por espaço. Era um mau exemplo aquele homem. E João diz para Gaio: não imites o exemplo de Diótrefes, não queira ser como ele, de buscar a primazia, o primeiro lugar, ter poder, exercer domínio sobre os irmãos. Imita o que é bom, verso 11, aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. João está dizendo aqui que Diótrefes jamais viu a Deus, e ver a Deus nas cartas de João significa ser crente. E aqui nós estamos diante dessa verdade estarrecedora, que uma pessoa não convertida, ela pode chegar no topo de uma organização religiosa, ela pode chegar no topo de uma igreja, ela pode ser líder de igreja, porque é fácil ser religioso, é fácil imitar a oração, é fácil imitar a piedade, mas uma hora ou outra o verniz da religião vai cair e a verdadeira natureza se demonstra. Como alguém já disse, você quer conhecer o que é que está no coração de alguém de verdade? Dê poder a ele. Dê poder a essa pessoa, aí você vai ver o que é que está no coração dela. Diótrefes foi, na hora que o poder chegou na mão dele, ele se revelou. Quem é assim, jamais viu a Deus, diz o apóstolo João. Verso 12 agora, a quarta e última pessoa da carta. Quanto a Demétrio, que é o emissário dessa carta aqui, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. João aqui está recomendando Demétrio aos cuidados de Gaio, dizendo: de Demétrio, todos dão testemunho, a verdade dá testemunho, o Espírito Santo testifica a respeito dele, e eu dou testemunho de que ele é um desses
que você deve encaminhar por maneira digna de Deus. Pode encaminhar, porque, sem dúvida, ele vai ser instrumento de Deus na evangelização. A carta termina com algumas recomendações práticas. A primeira, no verso 13, ele diz que muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. João sabia que a comunicação escrita, ela tem limitações, e que tem certas coisas que tem que ser dito cara a cara. Por isso que eu não entendo os desigrejados. Desigrejado é gente que quer ser crente em casa, não é? Assistindo sermão pelo YouTube, sermão seguindo estudo e tudo mais, e não quer congregar com os irmãos. Eu sei que a igreja tem problemas, as igrejas são difíceis, mas nada substitui o contato e a comunhão com os outros irmãos. Eu tinha muita coisa para dizer através do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, do Instagram, do Snapchat. Podia usar as redes sociais, as mídias sociais, diz o apóstolo João, mas olha, Gaio, eu prefiro olhar no teu olho. Eu prefiro conversar ouvindo o tom da tua voz. Eu prefiro sentar perto de você e conversar, porque tem coisa que tem que ser pessoal. Não adianta, tem que sentar com a pessoa e conversar com a pessoa e resolver. Essas mídias, e eu sou fã das mídias, uso muito as mídias sociais, mas elas não substituem a comunicação pessoal, olho no olho, ouvir a voz, estar junto da pessoa. João sabe disso, ele diz, olha, eu tenho muita coisa para te dizer, mas eu vou esperar quando eu chegar aí. Aí nós vamos sentar, tomar um café e nós vamos conversar sobre um monte de coisas. Hoje em dia, as redes sociais têm sido uma desgraça para muita gente. Gente que se desnuda nas redes sociais, expõe a sua privacidade, expõe a vida conjugal, expõe a vida da mulher, a vida do marido, a vida dos filhos, os problemas da igreja. Tem gente que acha que Facebook é concílio, que faz denúncia contra pastor, presbítero, líderes no Facebook, sem usar os caminhos legais que as denominações e as igrejas têm. Parece que João é profético aqui, quando ele diz, eu tenho que resolver isso, olho no olho. Essas coisas aqui, tem que resolver olho no olho. Espero em breve ver-te, verso 14, então conversaremos de viva voz. Viva voz aqui não é aquilo que a gente põe no celular não, tá? É conversar pessoalmente. Verso 15, a paz seja contigo. No meio de tudo que você está passando, Gaio, a paz do Senhor seja contigo. Os amigos aqui da igreja, que você conhece, estão mandando saudações. Eles oram por você. Estão preocupados com você, nessa situação difícil que você está enfrentando aí. E saúda os amigos aí da tua igreja, nome por nome. Amém? Você já pode sair daqui hoje dizendo que já leu um livro da Bíblia todinho numa noite só. O que é que esse livro nos ensina, queridos? Primeiro, que a obra de Deus, o avanço do Evangelho é feito através de pessoas que saem, que se sacrificam, que abrem mão do seu lugar, da sua terra natal, do convívio dos familiares às vezes e vão para lugares distantes, quer seja nos grandes centros, quer seja em países remotos, na selva amazônica, grupos minoritários não alcançados, para ali levar a palavra de Deus. Oremos, como é o tema da conferência, que Deus levante homens assim, como Demétrio, que pode ser enviado com confiança, que são homens de Deus, que não têm a motivação errada, não vão por dinheiro, não estão interessados em fazer do evangelho negócio e das almas das pessoas moeda de troca. Oremos para que Deus levante obreiros para a sua seara. Segundo, esses obreiros só podem ir se homens de negócio, empresários, profissionais liberais forem prósperos, tiverem condição financeira para que possam enviar, investir, comprar Bíblia, mandar Bíblia, distribuir Bíblia, fazer todo esse trabalho. Tem que meter a mão no bolso para que você seja próspero espiritualmente como é financeiramente. Pessoas assim são uma bênção na vida da igreja. Quando combina essas duas coisas, boa condição financeira e boa condição espiritual. Feliz é a igreja que tem homens e mulheres assim, porque Deus vai usá-los para promover o trabalho. Terceiro, tenhamos muito cuidado com o desejo que existe no coração de todo pecador, como vocês e como eu, de ter a primazia. Ama exercer a primazia, era esse o pecado de Diótrefes.
O salmista diz: Senhor, se tu me livrares da soberba, tu me livrarás de um grande pecado. Livra a minha alma da soberba, e eu serei livre de um grande pecado. Queira servir com humildade onde Deus lhe colocar. Se ofereça e diga: Deus, eu quero fazer a tua obra, onde quer que o Senhor me coloque. E se o Senhor me colocar numa posição de poder, numa posição de liderança, dá-me humildade para saber que eu não sou o primeiro e não serei o último, e que virão outros depois de mim, e que o teu reino é muito mais amplo do que o meu espaço. E por último, irmãos, que sejamos todos abençoados, encorajados nessa conferência, tenhamos nessa conferência a renovação, a paixão missionária e o desejo de nos consagrar para levar o Evangelho a todas as partes do mundo, como João, Gaio e Demétrio tinham no coração. E que Deus nos livre dos diótrefes. Amém.